Olá, sou a Danúbia Santana, maquiadora profissional, e hoje estamos com mais um vídeo para vocês aprenderem a fazer uma maquiagem bafônica. Então eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, seguir nas redes sociais. E eu estou com a minha amiga Mariana. Nós vamos fazer uma maquiagem que é o sonho de consumo de toda mulher. E muitas acham que tem dificuldade ou assistem alguns tutoriais na internet, vão colocar em prática e não conseguem. Vou ensinar de uma maneira muito simples para todo mundo conseguir, tá bom? Se vocês conseguirem, pode colocar nos comentários que eu vou gostar e vou responder, tá bom? Então vamos lá, para uma maquiagem ficar linda, maravilhosa, durar muito, o que nós precisamos? Precisamos de ter uma pele limpa, uma pele hidratada. Então, primeiro passo, nós vamos usar o tônico. Eu vou usar uma boa parte dos produtos da Mary Kay, porque eu sou consultora também, mas não se apeguem à marca da Mary Kay, ok? Veja a sua condição, a sua facilidade em compra. Então, a minha facilidade é a Mary Kay, porque eu sou consultora, então eu vou usar o tônico da Mary Kay. Mas vocês podem usar água termal para poder limpar a pele. Tem alguns lencinhos que vendem em perfumaria que ajuda a limpar a pele. Por quê? Não adianta a gente colocar uma base de boa qualidade, sendo que a pele não está limpa e hidratada. Então vamos limpar. Então vamos lá, não adianta colocar uma base de alta qualidade se a pele não está limpa e hidratada. Então vamos usar o tônico. O tônico serve para fazer a limpeza superficial e também uma limpeza um pouco mais profunda, que é limpar os poros. Então vocês podem utilizar um algodão ou até um lencinho seco. Vamos passar em todo o rosto, na região dos olhos. Se tiver com maquiagem nos olhos, passa um demaquilante antes, tá? Pele limpa. E agora a gente vai hidratar essa pele. Então a pele precisa de uma boa hidratação para a maquiagem não craquelar. Então vou utilizar o creme hidratante da Nivea. Vou aplicar com uma esponjinha mesmo. Pode aplicar com pincel, se preferir com a mão. Então, a gente vai caprichar na hidratação. Mesmo quem tem pele oleosa, pele mista, precisa hidratar. Porque muitas das vezes a pele está oleosa porque está faltando água. Então, a pele vai liberar óleo. Então, a partir do momento que a gente hidrata, a oleosidade ajuda a segurar melhor. Abaixo dos olhos também, pode abrir o olho, Mari. Porque abaixo dos olhos, geralmente é uma região um pouco mais seca. Deixa eu fechar. E aqui no bigode chinês, que ela não tem, mas é importante também hidratar. Pele hidratada. Agora nós vamos usar um produto essencial para maquiagem, que é o primer. Hoje nós vamos utilizar o primer da Mary Kay. Qual que é a função do primer? O primer ele ajuda a controlar a oleosidade da pele, ele ajuda a minimizar a aparência dos poros, e esse primer da Mary Kay tem fator solar 15, então já vai ajudar na proteção contra os raios solares. E primer, alguns primers têm um aspecto um pouco oleoso, ou aspecto seco. Vocês só tomem cuidado com aquele que é muito seco, para quem tem pele seca, para não craquelar. Então, como que a gente vai aplicar? A gente vai aplicar na zona T. Vou colocar aqui uma gotinha na testa, nariz e queixo, né? Pensando em zona T, um desenho do T. Geralmente, essa região é a região mais oleosa da pele. Então, como nós estamos aplicando tudo com esponja, vamos aplicar com um pincelzinho. Vou pegar um pincel de cerda sintética. Ele não pode ser aqueles pincéis fofinhos, tem que ser um pouquinho mais durinho para ele não sugar, tá? Então, a gente quer aplicar na pele. Então, a gente vai aplicando com o pincel. Porque tudo que a gente aplica com o pincel, a durabilidade ele é bem maior do que aplicar com a mão. Porque com a mão pode acontecer o seguinte, de oxidar e a durabilidade da maquiagem ser bem menor. Tô aplicando mais na zona T.
Agora nós vamos, né, a pele ainda tá secando um pouquinho. Deixa eu secar. Nós vamos procurar o tom correto da base. Então a base, ela é muito importante para dar o acabamento preciso, para tirar as imperfeições. Então a gente sempre testa no rosto, nunca no pescoço, no dorso, no antebraço, porque o antebraço, ele tem uma tonalidade um pouco mais clara. No dorso, muitas das vezes tá escura, então se a base é para utilizar no rosto, é no rosto que a gente vai testar, tá? Eu vou utilizar base da Mary Kay, que é a base Time Wise. Mary Kay está lançando, quer dizer, já lançou uma base nova que a minha está para chegar. Então, eu vou utilizar a antiga, mas assim, a base, a gente tem que analisar o tipo de pele. Então, para quem tem pele oleosa e pele mista, tem que utilizar uma base mais seca. Então, uma base mate. Quem tem pele normal ou pele seca, tem que utilizar uma base acabamento luminoso, para não ficar ressecada na pele. Então, a Mari, eu creio que seja bege 5. Então, assim, cada tipo de base tem, tipo de marca tem uma numeração. Então, o da Mary Kay tem números. Tem outras marcas que são letras. Então, cada fornecedor tem um tipo certo de base. Então, não se apegue que eu vou usar o bege 5. Se vocês estão olhando aqui no vídeo a mesma tonalidade dela, vai procurar pela 5 de outra marca, não vai dar certo. Então, testa no rosto, tá bom? Vamos lá. Quando a gente testa, ela tem que sumir na pele. Vou testar 4, tá? Só pra me certificar se está correta a tonalidade dela. Vou utilizar 4, porque a 5 ela ficou com fundo amarelado. E já a 4, ela ficou um fundo mais claro, que vai casar com a tonalidade de pele dela. Em casa, vocês podem colocar direto no rosto, tá bom? Eu vou colocar aqui nessa plaquinha, porque eu vou ensinar pra vocês um outro truque. Tô colocando a base. E eu vou utilizar um diluidor de maquiagem. Esse diluidor é da marca Ana Paula Marçal. O diluidor, ele vai servir para segurar melhor a base na pele. Ele vai ajudar a dar um efeito maior do acabamento mate. E ele também ajuda a restaurar a maquiagem. Sabe aquela sombra que cai e esfarela no chão, mas tem salvação? Você pega os pedacinhos, você faz como se fosse uma pastinha. Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, breve. Vocês fazem uma pastinha e ele volta, né? E não vai ficar aquele material soltando. Então, o diluidor ele serve pra isso. Aquele delineador que ficou duro, né? Que vocês querem usar, acontece geralmente com delineador em gel. Pode aplicar essas gotinhas de diluidor que ele já vai voltar a sua finalidade. Então, vamos lá. Vou utilizar o pincel língua de gato, que ele é cerda sintética, ele é mais durinho. E vou fazer essa misturinha e vou adicionar na pele. Então, eu vou adicionar de cima para baixo, abaixo dos olhos. Pode passar na boca também, porque na boca ele vai apagar a tonalidade dos lábios. Então, assim, quem tem lábio muito vermelho, lábio mais escuro, quando vai passar o batom, às vezes o batom não fica na cor que a pessoa gostaria. Então, a base ela já vai ajudar dessa finalidade passando em cima da boca. Vai aplicando em toda a região do rosto. Agora, a região da testa, a gente vai jogar lado direito pro lado direito. Cuidado com a raiz do cabelo. A gente deixa um espacinho para não pegar no cabelo e não ficar manchado. Depois a gente vai esfumar e já vai subir um pouquinho com essa base, tá?
Vamos passar só um pouquinho em cima da sobrancelha dela, que ela já tá com a sobrancelha bem bonita, tá com micropigmentação. Mas a gente vai dar uma apagadinha pra depois poder fazer o efeito, né, um pouco mais desenhado da sobrancelha. Não vamos passar aqui na região dos olhos, porque a gente vai utilizar um outro produto. Pode abrir o olho. Passar abaixo dos olhos. Se a pessoa tem uma tonalidade de pescoço diferente, pode descer também, para poder ficar com o mesmo tom. Não podemos esquecer de passar nos cantinhos do nariz. Tá lá, base aplicada. Então, aplicamos a base com o pincel, agora a gente vai usar uma esponjinha bem macia, pra gente poder dar um melhor acabamento e aderir melhor essa base no rosto. Então, a gente vai batendo com o bumbumzinho da esponjinha. E ele também vai ajudar a tirar as marcações que muitas das vezes o pincel deixa no rosto. E a gente vai dando batidinhas. Pode descer um pouquinho. E aqui, ó, a região do cabelo a gente vai subir. Pode abrir o olho. Na pontinha do pincel, da esponjinha, a gente pode olhar pra cima, aplicar. A pontinha serve para pegar os cantinhos também do nariz. Pode chegar um pouquinho perto da orelha. E a pele já está com a base aderida. Agora nós vamos utilizar o iluminador. Esse iluminador, ele vai auxiliar a iluminar os pontos onde bate luz. Então, geralmente onde bate luz, essa região aqui no meio da testa, região do nariz, no arco do cupido e a região do queixo, abaixo dos olhos. Então, eu vou mostrar pra vocês que é muito simples iluminar. A gente vai fazer uns flashes aqui na testa. E eu tô utilizando também o corretivo da Mary Kay. Ele é o Light Beige. Vou fazer os flashes. Vou fazer aqui uma linha no meio do nariz. Arco do cupido. Vou fazer um triângulo invertido abaixo do queixo. Abaixo dos olhos eu vou fazer também um triângulo invertido. Pode olhar pra cima, Mari. Faz primeiro um V. Esse V a gente delimita aqui, na pontinha do nariz. Faz o V. Agora a gente vem preenchendo dentro desse V. E lembrando que o corretivo tem que ser uma tonalidade um pouquinho mais clara que a base. Porque não adianta ser a mesma tonalidade ou ser uma tonalidade escura, que aí a gente não vai iluminar. Se for escuro, então tem que ser um pouco mais claro. Também não pode ser claro demais, senão vai ficar com um efeito muito pesado. E de longe as pessoas vão visualizar que tem um efeito de iluminação. Então a intenção é dar esse efeito de iluminação, mas nada muito gritante. Depois que a gente passou, agora a gente vai utilizar a mesma esponjinha para poder esfumar. Quando a gente esfuma, a gente não pode subir muito, senão a gente vai apagar a nossa base. Então, a gente vai esfumar na região que a gente aplicou e nas bordinhas. Muito simples, estão vendo? Vou virar pra cima. Com o biquinho da esponja, a gente vai batendo. Sempre tirando o excesso, cuidado para não sair muito do local onde a gente aplicou. Agora fizemos o efeito de iluminação. Todo efeito de iluminação tem um efeito de contorno, então tudo que é claro, cores claras, abre.
tudo que são cores escuras fecha. Então agora a gente vai fechar. Então a gente vai fazer o efeito de contorno na região da testa, na bochecha, no queixo e no nariz. Então agora nós vamos fazer o efeito de contorno. Então eu vou utilizar um contorno em bastão, essa marca da Catherine Hill. A gente vai, né, girando, ele vai saindo, mas existem outros tipos de produtos para fazer o contorno. Então pode ser em pasta, pode ser um corretivo mais escuro, pode ser uma base mais escura, um pó mais escuro. Então tem que ser algo escuro para poder fechar. Mas cuidado, não pode ser tão escuro quanto é o tom da pele. Então é um escuro que vai puxar tom amarronzado, mas não pode ser tão escuro, no caso do tom de pele dela. E pessoas de pele negra não pode ser muito claro, senão não vai aparecer. Então eu vou utilizar aqui um pincel que é Duo Fibers, é da marca Dye Makeup. E vou pegar o produto com o pincel e já vou depositando na pele. Então, a região da testa dela é um pouquinho mais larga, a gente vai caprichar no contorno para poder diminuir. Então a gente vai pegar bem aqui da raiz, com a mão bem leve, não precisa colocar força. E a gente vai depositando bem na raiz do cabelo. Chegou aqui nesse cantinho da testa, a gente vai descer só um pouquinho. Agora, ai, quero afinar minha bochecha. Ótimo. A gente pode calcular. Ponta da orelha sentido a boca na diagonal. Ou então, se ela fizer um biquinho de peixe, vocês já vão ver que tem um vão. E é mais ou menos nesse vão pra cima que a gente vai trabalhar. Lembrando que a gente pode fazer um V invertido pra gente fazer aquele desenho de afinação. Então, em casa, vocês podem fazer esse biquinho. Pensando num V, a gente vai depositando o produto com a mão leve. Chegou perto da boca, 2 dedos de espaço para não chegar tão próximo. Para não ficar fechado. Então, a gente vai aplicando e já vai esfumando. Do outro lado, a mesma coisa. Pensa num V invertido e vem afinando. 2 dedos de espaço. E esfuma. Com o mesmo pincel, sem pegar produto, a gente vai jogar um pouquinho abaixo do queixo. Né? Quem tiver a papadinha já vai ajudar a quebrar também. Agora, com a mesma esponjinha, vocês podem até pegar um paninho e dar uma secadinha nele, só o paninho seco. E agora a gente vem esfumando. A gente vai esfumar bem na raiz do cabelo. Cuidado para não descer muito, para a gente não perder o efeito de iluminação. E vai esfumando, não pode ficar marcação. Ele tem que fazer uma junção de cores, então a cor clara vai juntar com a cor escura. Para dar um efeito degradê. Não um efeito pesado, marcado, que não é a nossa intenção. Porque a gente quer uma maquiagem, né, bonita, mas algo que seja mais natural. E o efeito fica muito bacana quando a gente tira fotos. Quanto mais luz, melhor, para realçar os pontos da nossa maquiagem. E vamos esfumando. Vamos fazendo a junção de cores. Ótimo. Agora fizemos essa parte que digamos que é a parte líquida, a parte cremosa. Então tudo que é líquido, tudo que é cremoso, a gente precisa selar para durar mais. E então a gente vai passar o pó nessa região que iluminamos e também vamos usar um tipo de pó na região que a gente fez o contorno. Mas antes disso a gente tem o nariz, né? Não esquecer do nariz, né? Já que o nariz da Mari é tão delicadinho, mas a gente precisa melhorar, né? Sempre. Então vamos afinar o nosso nariz. Então eu tô pegando um pincel também sintético, ele não pode ser fofinho, ele tem que ser mais durinho. Pego o mesmo produto. Um truque, eu vou tirar o excesso aqui da minha mão, porque geralmente o nariz é pouca quantidade de produto. Se a gente joga muita quantidade, vai acontecer o quê? Vai ficar muito pesado, muito marcado. Nossa intenção não é essa.
Então, eu vou calcular aqui, ó. Próximo à sobrancelha, nessa região aqui no meio do nariz. Vamos lembrar que a gente iluminou aqui no meio. A gente vai trazer um pouquinho mais pra fora. Se trouxer muito pra fora, o que vai acontecer? O nariz vai ficar largo, e essa não é a nossa intenção. Então, eu vou começar aplicando de cima pra baixo, com a mão bem leve. Quando eu chegar na pontinha do nariz, eu ainda posso fazer uma junção. E vou esfumando as bordinhas. Se tem um biquinho no nariz, quer quebrar o biquinho, diminuir, cor escura fecha. Então a gente diminui. Se tiver uma carninha aqui do lado, né, um gordinho do nariz, ajuda a fechar também. Depois que a gente fez isso também, mesma esponjinha, esfumando. Pra tirar a marcação. Tá ótimo. Agora nós vamos selar. Então, onde a gente passou a parte que ilumina, a gente vai usar um pó solto. Eu vou utilizar o pó banana, que ele é um pouquinho amarelado. Existe também o pó translúcido, que ele é mais clarinho. Então, ele vai dar o acabamento mais seco na pele. Não quer dizer que vai ficar ressecada a pele, mas ele vai ajudar a aderir melhor a nossa parte líquida, a nossa parte cremosa. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui no meu displayzinho. Mas em casa vocês podem colocar na tampinha, tá bom? Estou utilizando um pincel fofo de cerda natural, que ele vai ajudar a ter precisão na hora que eu for aplicar. Esse pincel é da Macrylan, tá? Vocês encontram em qualquer perfumaria. Tiro um pouquinho o excesso e vou depositando. Região aqui da testa, onde a gente iluminou, no meio do nariz, no arco do cupido, no queixo, abaixo da nossa linha do contorno. Vai pra cima e abaixo dos olhos. Vocês estão percebendo que eu estou depositando? Agora eu vou expulsar. Com o mesmo pincel, eu tô expulsando. Existe uma técnica que a gente pode deixar o pó mais tempo na pele, não tem problema. Só que tem que tirar tudo. Virar pra cima, tirar todo o excesso. Agora, nós vamos aplicar aonde nós fizemos o contorno. Um pó mais escuro. Eu tenho aqui uma paleta. Essa paleta vocês também acham em perfumaria ou também no Mercado Livre. Que são várias tonalidades de pó. Tem pó para iluminar e tem pó para contorno. Então, eu vou pegar um pó não muito escuro, tá? Um marrom um pouco mais claro, porque como a gente já tem um fundo mais escuro, então ele vai ajudar a selar. Tira o excesso para não ficar muito marcado e a gente vai pegar na ponta do pincel para ter a mão mais leve e vai depositando na pele. Toda essa região que a gente fez o contorno com aquela pastinha, né, de contorno, que foi um bastãozinho. Parte do queixo também. Então, nossa pele está praticamente pronta, selada. Um truque, para maquiagem durar bastante, é importante fixador. Então, a gente vai passar um fixador agora e depois no final a gente reforça esse fixador. Então, eu vou utilizar o fixador também da Ana Paula Marçal. Então, a gente pode caprichar na borrifagem, mas tem que borrifar e não pode esfregar, tem que esperar secar naturalmente. Então, a gente utiliza também um leque para secar mais rápido ou um ventilador portátil. Pode fechar o olho. É um banho mesmo, literalmente um banho. Tá? Não se preocupe, porque não vai sair, não vai escorrer. A intenção é que fique bem molhado e também vai ajudar a acentuar melhor, assentar melhor o pó e todos os produtos que a gente utilizou no rosto.
O leque é bom porque a gente fica com o braço forte. Mas em casa, né, as mães, dona de casa, as empresárias, faz fixador já vai adiantando outras coisas, né, Mari? Já vai adiantando outras coisas. Então, eu tô ensinando pra vocês uma maquiagem mais pra utilizar em festa, né? Porque no dia a dia tem mulher que faz, mas é minoria, né? Porque como é uma maquiagem que demora mais, então é mais em ocasiões especiais. Enquanto vai secando, eu vou só aplicar o blush na região da maçã do rosto. Então, assim, o blush, qual que é a função? Nessa maquiagem, só dá uma pequena corada, né, nas têmporas. Por quê? Como a gente já fez um contorno e já tá um pouco mais marcado, então o blush ele só vai dar aquele aspecto mais natural. No dia a dia, se porventura não for fazer o contorno, aí o blush pode caprichar um pouquinho mais, mas cuidado com a tonalidade. Geralmente quem tem pele negra pode trabalhar com um blush um pouco mais quente, como um bronze, tem até tons laranja de blush, mas tem que tomar cuidado. Pessoas de pele clarinha pode trabalhar com um tom rosé, um tom pêssego, que fica muito bonito. Então, eu vou utilizar o blush da Mary Kay, com um tom pêssego, só pra dar uma coradinha aqui na maçãzinha mesmo. Com a mão bem leve, pra não ficar pesado. Tô tirando o excesso, tá? É importante tirar o excesso.